Olá, hoje a aula é sobre diagnóstico capilar. E para que a gente possa falar de diagnóstico capilar e a importância do diagnóstico nos cuidados com os cabelos, é importante ter em mente que na grande maioria das vezes o diagnóstico capilar ele é feito por um profissional. Você pode até já ter feito um diagnóstico ou pode acreditar que você tem um problema de saúde, um problema de couro cabeludo, mas é sempre importante confirmar o diagnóstico capilar antes de tomar qualquer tipo de medida terapêutica. E quando eu estou falando isso, eu estou falando isso mediante a presença de algum tipo de doença ou de problema que está te aborrecendo, que está te acometendo, que está te incomodando. Ok? No geral, né, questões simples como ressecamento, como um couro cabeludo mais sensível, via de regra, podem se resolver com coisas mais corriqueiras. Mas quando você começa a perceber que as coisas estão durando demais e que algumas medidas não estão tendo o devido resultado, é importante que você cuide de ir atrás de uma ajuda profissional. Tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que são mais frequentes em tricologia. Eu não vou ficar explorando problemas extremamente raros, quedas de cabelo raras e assim por diante. Eu vou falar sobre aqueles que estão na linha de frente dos atendimentos clínicos, né? E essa aula, em especial, eu resolvi colocar algumas imagens de artistas renomados para que a gente possa ilustrar um pouquinho a aula com belas imagens e ter essa questão cultural também nessa apresentação. Problemas mais frequentes em tricologia, dentro daquilo que a gente tem como alopecias é o nome que a gente dá para todo e qualquer tipo de queda de cabelo, então tem gente que fala, doutor, eu ouvi falar que eu estou com alopecia, ou alopécia. Alopecia pode ser, ou alopécia pode ter mais de 50 diagnósticos diferentes. Então, nem sempre o termo alopécia ou alopecia é um termo associado a algo extremamente grave. Pode ser grave, pode não ser. Então, é importante que a gente tenha em mente que precisa haver uma certa tranquilidade quando a gente escuta um termo e não se assustar completamente, exceto se realmente, através de um diagnóstico, essa alopecia exija cuidados especiais. Mas as mais comuns, as alopecias mais comuns são a calvície, que é chamada de alopecia endogenética, ela pode acometer homens e mulheres, e o eflúvio telógeno agudo e crônico. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. As alterações de fibra capilar, que eu estou denominando aqui de tricoses, elas podem ser a tricorrexe, que é a quebra do fio de cabelo, o bubble hair, que é a formação de bolhas de ar que vão danificar o cabelo, podendo inclusive causar tricorrexe. Isso é causado pelo calor excessivo de secador e de chapa, por isso que na nossa aula anterior nós falamos para secar os cabelos inicialmente após lavagem com uma temperatura de secador mais fresca para tirar o excesso de água e não formar as bolhas de ar que fragilizam e fazem com que o cabelo quebre. E a tricoptilose. Tricoptilose é o nome que nós damos para as pontas duplas, triplas ou múltiplas. E no couro cabeludo, os problemas mais comuns, a caspa, a seborreia e a dermatite seborreica. Então, esses são os problemas mais comuns que a gente tem. Deixa eu tomar o cuidado aqui de deixar o slide menor e a minha o slide maior e minha apresentação menor para que vocês possam ver a apresentação de uma maneira mais bacana. Por que a gente chama esses problemas de problemas mais frequentes? Porque eles têm uma incidência mais elevada na população geral. Existem alguns que têm uma incidência crescente, o eflúvio telógeno teve uma incidência altíssima na pandemia, a alopecia endogenética, que é a calvície, está tendo uma incidência crescente, assim como as dermatites também e a seborreia, né? E os problemas de fibra que são muito derivados do uso de secador, do uso de cosméticos inadequados, de escovas não adequadas para pentear e desembaraçar. Nós falamos de escovas e de cosméticos na nossa aula anterior, na aula de rotina, né?
E, naturalmente, são os mais frequentes porque são aqueles que levam mais gente às clínicas e aos espaços de cabelo para os seus devidos cuidados. Sobre as alopecias, né, falando na calvície masculina e feminina, ela é um problema de crescimento, de incidência crescente, né, que cada vez mais gente tem desenvolvido esse problema, pode estar relacionado a hábitos alimentares, hábitos de vida, como sedentarismo, estresse, sono inadequado, uso de cigarro, de álcool em excesso, de drogas, de alguns medicamentos. O estresse oxidativo é a formação de radicais livres, que tem atividade inflamatória e pode aumentar o risco da queda capilar. E a gente tem aí as avaliações vinculadas ao estado de considerado ótimo para as questões metabólicas. Então, por exemplo, a ferritina, que é um exame que a gente pede, a vitamina D, que é um exame que a gente pede, os exames de tireoide e outros exames podem ajudar a gente a fechar o diagnóstico, na verdade fechar não, porque o diagnóstico é muito clínico, mas a confirmar o diagnóstico, ou podem nos ajudar a excluir algumas causas de queda de cabelo que também aparecem nos exames laboratoriais. Então, as alopecias, a primeira que a gente fala é a alopecia endogenética, que é a calvície, acomete homens e mulheres, e agora nós vamos falar do eflúvio telógeno, agudo ou crônico. Ele é agudo se o evento que causa queda de cabelo é pontual, como a Covid, como a vacina da Covid, como parto, como uma cirurgia, e ele é crônico quando eu tenho um problema mais duradouro que vai fazendo com que o cabelo caia cronicamente. E aí, por exemplo, um hipotiroidismo que não está sendo devidamente tratado, uma paciente que tem infecção de repetição, urinária de repetição, um quadro de uma dieta muito restritiva, uma paciente que tem, por exemplo, um transtorno alimentar como uma anorexia. Todos esses casos podem evoluir para um eflúvio mais duradouro, que aí seria o eflúvio crônico. Também tem incidência em crescimento, principalmente por conta de estresse e de maus hábitos de vida. Alguns medicamentos, como certos antifúngicos, certos medicamentos de tarja preta, certos antibióticos podem causar queda, certos antihipertensivos podem causar o eflúvio telógeno, e a gente precisa avaliar os exames, porque a ferritina baixa, e baixo para nós é aquilo que não é considerado ótimo, é abaixo de 70, pode causar eflúvio, a vitamina D abaixo de 30 a 40 pode causar eflúvio, problemas de tireoide podem causar eflúvio, problemas de anemia podem causar eflúvio telógeno crônico. Quer dizer, então nós temos um conjunto de valores que o exame ajuda a gente a identificar a causa do eflúvio telógeno. Pode ser que você não encontre nada no exame, aí você tem que pensar em outras coisas. Mas o eflúvio telógeno, ele pode estar associado com alguns valores nos exames que não sejam devidamente adequados. Sobre as tricoses, as alterações de fibra capilar. A tricorexia, a tricopitilose, a tricorexia é a quebra do cabelo, a tricopitilose é a ponta dupla, a ponta tripla. Elas podem ser constitucionais. No caso da tricorexia, o paciente pode nascer com uma tendência à quebra e pode ser genética, ou pode ser uma interferência do meio ambiente. Por exemplo, questão climática, sol, verão com alta radiação, o vento, a questão da piscina, da água do mar, a questão que está vinculada, por exemplo, ao uso do secador, ao uso da chapinha, ao excesso de química. Pode estar relacionado a alguns problemas hormonais, por exemplo, o hipotiroidismo torna esse cabelo mais frágil. Pode estar associada com contaminações ambientais, principalmente dos alimentos, que fragilizam os cabelos e deixam os cabelos mais suscetíveis a esses problemas. O bubble hair, que nós falamos, que se dá pelo abuso de temperatura, né, de secador ou de prancha em cabelo úmido, pode causar tanto a tricorexia quanto a tricopitilose. Aí a gente precisa, né, ter uma orientação de mudanças de cuidados com os cabelos, de diminuição do uso de secador, diminuição do uso de prancha, de escolha certa da escova que a pessoa vai pentear,
melhora da questão nutricional. Então, se for fazer uma dieta de emagrecimento, uma dieta que contemple os devidos nutrientes que são relevantes para o cabelo, e ficar atento que as tricoses elas também podem estar associadas com determinados medicamentos que podem deixar o cabelo mais frágil. No couro cabeludo, nós temos a seborreia, que também tem uma incidência crescente, principalmente por conta dos hábitos alimentares e hábitos de vida. Ela se agrava no paciente que lava pouco o cabelo, por isso que na aula anterior nós falamos de lavar no mínimo dia sim, dia não. Ela pode estar associada à inflamação de couro cabeludo, pode estar associada ao uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, certos anticoncepcionais, não todos, podem estimular o aumento da seborreia, que é a oleosidade excessiva. Anabolizantes podem gerar seborreia, reposições hormonais podem gerar seborreia, então tudo isso é bastante importante, e alterações de alguns hormônios, como principalmente os androgênios, o DHEA em especial, podem estar associados ao aumento da oleosidade do couro cabeludo. A dermatite seborreica, além das coisas que nós vimos na seborreia, pode estar associada a uma sensibilidade da pele, pode estar associada a uma alteração da flora bacteriana, que a gente chama de microbiota do couro cabeludo, pode estar associada a um conjunto de maus hábitos, e quando eu falo maus hábitos de alimentação e de higiene, pode ser agravada por excesso de cosmético que não foi retirado do couro cabeludo devidamente entre as lavagens, por isso que a dermatite seborreica também pede uma lavagem mais próxima. Pode estar associada com o estresse, que é o que a gente está chamando aí de uma inflamação de origem neurogênica, que na verdade neurogênica é origem neuro, né? Está associado muitas vezes ao estresse, e muitas vezes coça bastante porque o estado inflamatório dessa dermatite está associado com liberação de histamina, que é um agente que favorece a coceira da pele, a coceira do couro cabeludo, ok? Bom, essas são as condições mais importantes que a gente podia falar, os diagnósticos mais frequentes. A gente precisa sempre de um home care, que na verdade é o uso de shampoos, condicionadores, tônicos e seja lá mais quais cosméticos ou orientações que nós podemos passar para os nossos pacientes, para que eles possam ter um cuidado adequado para cada uma dessas manifestações. Quando é uma doença, quando é uma coisa mais difícil que o cosmético não atende, ou que mesmo com tratamentos mais simples você não consegue um bom resultado, é fundamental que você volte a procurar uma ajuda médica para a devida orientação. Eventualmente, essas doenças precisam de cuidados na forma de procedimentos, que são feitos em clínicas, quando é problema de couro cabeludo ou de queda capilar, ou que são feitos em espaços de beleza, quando o problema é de fibra. E é fundamental, como em todos os problemas de saúde, criar uma rotina de cuidados que passe pela mudança de hábitos, que passe por tomar algumas decisões na nossa vida, inclusive de tratar devidamente, né? Tem gente que começa a tratar, mas não trata devidamente. Então, criar a rotina de tratar devidamente e de fazer algumas mudanças de hábitos para que esses problemas possam ser solucionados ou melhorados ou prevenidos devidamente. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acredito que fica bastante claro aí a intenção dessa aula, de falar um pouquinho sobre os problemas mais comuns que a gente tem de cabelo, no ponto de vista de queda, no caso do couro cabeludo e da fibra capilar. E lembrando que nós teremos uma próxima aula onde nós vamos abordar alguns dos cuidados que a gente pode ter com esses tipos de problemas. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.